pecados que vocês retiverem serão retidos. Caríssimos irmãos, Deus deu aos homens o poder também de perdoar os pecados. E para ir para o céu temos que ter nossos pecados lavados e purificados no sangue de Jesus Cristo. Não tem outro meio de você ir para o céu. Não é simplesmente sendo bom, você precisa passar no precioso sangue de Jesus Cristo. Nesses dias nós vemos em Atos dos Apóstolos, São Pedro proclamou: não há outro nome pela qual nós tenhamos a salvação, a não ser o nome de Jesus Cristo. Nós precisamos de Jesus Cristo, e por isso nós estamos reunidos na Santa Missa. Para nós, a missa católica não é simplesmente um culto para celebrarmos a Deus, mas para nós algo mais, porque Jesus Cristo se apresenta no seu corpo, sangue, alma e divindade sobre o altar, é Ele mesmo. A hóstia, o vinho são consagrados e se tornam Ele, o Salvador, o Redentor, e Ele oferece, por meio da Eucaristia, a sua vida. Nós podemos mudar pela grande misericórdia de Deus. Santo Agostinho fala: Deus criou o homem e não o pecador. Tu, pecador, do homem que se fizesse pecador, deixa o pecado, abandona o pecado e deixa de ser pecador e volta a ser um homem, para que sejas recebido por Deus. Deus não criou o pecador, por isso Ele odeia o pecador, por isso Ele odeia o pecado. Mas Deus quer que aquele homem que se tornou um pecador volte a ser de novo um homem, como Ele fez. E não venham dizer: Deus simplesmente ama o pecador, odeia o pecado, é um pecador. Isso é uma mentira. Não tem como você separar uma coisa da outra, porque se você é pecador, é porque comete pecado. Se tem pecado, é porque é um pecador. E Deus não quer nenhuma coisa com você, nem o pecado, nem o pecador. Senão, caríssimos irmãos, não deveria prender um assassino. Se não, caríssimo irmão, não reclame se você for roubado. Deixa de ser hipócrita, porque mesmo você que diz que não tem nada a ver contra o pecador, você acusa aquele que assalta, aquele que mata, aquele que assassina, e isto é errado. E Deus também não quer isso. Deus não quer assassinos, Deus não quer homicidas, Deus não quer assaltantes, Deus não quer ladrões. Deus quer que você se torne santo. Deus quer que você seja como a imagem do Filho. Nós lemos hoje no final do Evangelho muitas coisas fez Jesus, mas basta saber essas coisas para que você, crendo nele, tenha a vida eterna. Porque aquele que crê em Jesus rompe com o erro. Aquele que crê em Jesus tem a oportunidade sim de uma nova vida. Não estou dizendo, caríssimos irmãos, que o fato da tua vida, você já ter cometido tantas coisas, você simplesmente vai ao inferno. Não, existe uma oportunidade. Deus pode te lavar e fazer você um homem novo, uma mulher nova. Você precisa nascer de novo. Quem não nascer de novo da água e do Espírito não poderá entrar no reino dos céus. Por isso nós precisamos andar em novidade de vida. Todos nós podemos nos converter. Não pensem que a conversão é assunto apenas da quaresma. Sempre será assunto do santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, caríssimos irmãos, hoje é dia de nós nos aproximarmos da bondade e misericórdia de Deus, que oferece também para aquele que erra a sua bondade e o seu amor. Tomé errou, mas o Senhor lhe ofereceu as suas chagas e ele o levantou. Vejam, o Senhor o repreendeu, mas o Senhor não o rejeitou, porque ele abriu seu coração e ele creu. Meu Senhor e meu Deus, Deus pode perdoar o pecador.
Deus pode transformar um assassino em um santo. Deus pode fazer você uma pessoa nova. Mas você tem que entender que você precisa mudar, que você precisa se transformar. E a misericórdia de Deus te oferece essa oportunidade. O mundo não terá paz, disse Jesus a Santa Faustina, enquanto não buscar a minha misericórdia. Misericórdia significa que o coração de Deus se inclina para as tuas misérias. O coração de Deus sabe de que barro e de que pó você é feito, mas Ele pode fazer de você um simples pó, um homem santo. Isso Deus pode, e Ele quer. Por isso não acredite no diabo, que quer que você permaneça no seu erro. Disse também Santo Agostinho que o diabo conhece o teu nome, mas te chama pelo nome do teu pecado. Deus conhece o teu pecado, mas te chama pelo nome. Ele quer te tirar da miséria em que você esteja. Qual seja essa miséria, Deus pode. Não digais que a mão do Senhor é impotente para salvar, diz o profeta. A mão do Senhor pode te levantar, a mão do Senhor pode te fazer um homem ou uma mulher diferente. A mão do Senhor pode te tirar de qualquer situação, e Ele tem perdão sim, e misericórdia para cada coisa que você fizer. Mas aqui há uma chave, se chama arrependimento. Só o homem que aprende a se arrepender é capaz de receber a misericórdia divina. Por isso, caríssimos irmãos, o nosso coração é chamado a se arrepender diante de Deus e a buscar Deus sim, para que Ele te dê a vida, para que Ele te dê uma vida nova, para que Ele te transforme. Deus pode fazer isso. Deus pode mudar todas as situações mais terríveis da tua vida. Você não precisa viver de um passado negro, mas você precisa viver numa novidade de vida. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas ficaram para trás, e tudo se fez novo, de São Paulo. Você tem que entender que o cristianismo é uma religião de salvação, de redenção, mas você precisa abandonar aquilo que é mal, aquilo que é errado, aquilo que Deus não quer, aquilo que Deus não gosta, aquilo que Deus não deseja para a tua vida. E se você diz isso é impossível, vá até o Senhor, Ele te dará a fé e a confiança que você necessita, a força que você necessita é dEle. Ele pode fazer isso por você. Você tem que entender que o teu coração tem que se abrir ao Senhor. Quando você abre o teu coração ao Senhor, Ele tem graça e misericórdia para te oferecer. Graça, que é a força divina, que é o dom divino, que faz a diferença na vida de uma pessoa. Nós não estamos aqui simplesmente reunidos para fazer um teatro, fazer coisas. Existe a graça de Deus, existe dons sobrenaturais em operação dentro de uma Santa Missa e dos sacramentos. Os sacramentos são fontes de graça. Não é um mero ritualzinho, não é um mero molhar as águas. Existe algo invisível, e nós, para acreditarmos nessas coisas invisíveis, Deus se utiliza das coisas visíveis. Por isso Jesus mostrou suas chagas, por isso Deus se encarnou para mostrar a visibilidade do que Deus faria por nós. E por isso nós temos os sacramentos da igreja, para que nós saibamos que realmente aquilo está sendo feito. O Senhor deixou claro. Então, se você se confessa e se arrepende dos seus pecados para o Padre, e Ele te absolve, os seus pecados estão perdoados. Que grande misericórdia de Deus! Um jovem uma vez foi no retiro, e no final da confissão, esse jovem nunca tinha se confessado, mas ele confessou e o padre falou: os teus pecados não mais existem. Esse jovem ficou impressionado e falou: não existe mais esses pecados? Não existem?
Falou: não existe. Jesus pagou isso, Jesus apagou esse pecado. Ele saiu gritando e dizendo: já não mais existe, já não mais existe. Esta é a nossa fé. Se o Senhor perdoar os seus pecados, serão perdoados. Se você recebe a água e o Espírito, você se faz uma pessoa nova. Deus faz algo em você. Os sacramentos faz algo. Se você recebe, mas aqui a condição para que qualquer sacramento opere é uma que está hoje, que se chama fé. Porque tem gente que só faz meras aparências, mas não crê. Se você não crê, não deveria ser aproximado de nenhum sacramento. Mas se você crê, você abre a porta de coisas maravilhosas que Deus pode fazer. Conta-se, tem uma santa, só não lembro o nome, ela era anã. Mas no dia que foi crismada, Deus fez ela ficar alta e perfeita, porque é uma deficiência da natureza. No céu, Deus vai curar todas as deficiências da natureza, mas ela foi curada ali, para Deus mostrar que o sacramento faz algo. E nós podemos esperar sempre que nós nos aproximamos de qualquer um dos sacramentos, essas graças, estas bênçãos, e Deus opera as suas maravilhas. Podemos esperar quando alguém é ungido para com a unção dos enfermos, a cura. Podemos esperar que a nossa alma fique em paz só com a confissão. Eu lembro num retiro, estavam umas psicólogas e psiquiatras e faziam parte do retiro. E depois lá de uma confissão, uma dessas psicólogas veio me perguntar: o que o senhor fez com tal pessoa? Porque seriam anos de terapias e o Senhor resolveu em uma confissão. Eu falei: eu não fiz nada, não sei de nada, confissão não posso falar, mas a única coisa que eu posso dizer é que a confissão faz mais do que um tratamento psicológico, porque o tratamento psicológico só vai identificar os seus problemas e vai ensinar você a conviver com isso. Agora, a confissão resolve, porque ela perdoa o pecado, que é a causa de todos os problemas, de todas as doenças, toda enfermidade física, psicológica e tal. E quando você é realmente perdoado, quando você sinceramente se deixa, Deus tira aquilo que está causando tanto sofrimento, tanta coisa dentro do seu coração. E quando Deus perdoa e tira o pecado, essa pessoa muda. O problema é que as pessoas muitas vezes não sabem confessar, mas isso seria assunto para uma outra homilia. Mas se você se confessar bem, como manda a Santa Igreja, pode esperar a graça de Deus. Não há o que impede você de receber essa graça. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos permanecer sentados. Nós vamos chamar aqui as crianças que vão receber o santo batismo. Podem se colocar aqui na frente. Nosso sinal é a cruz de Cristo. Por isso vamos marcar essas crianças no sinal do Cristo Salvador. E sim, nós acolhemos a comunidade cristã.
Cristo Salvador, lhe dê a sua força que ele penetre em sua vida, condicione em seus feitos. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, sabemos que Deus quis servir-se da água para dar sua vida aos que creem. Unamos nossos corações, suplicando ao Senhor que derrame sua graça sobre os seus escolhidos. Os todos ficarem em pé. Deus, pelos sinais invisíveis, os sacramentos, realizais maravilhas invisíveis ao longo da história da salvação. Vós, os serviços da água, para fazermos conhecer a graça do batismo. Já na origem do mundo, o vosso Espírito pairava sobre as águas, para que elas concedessem a força de santificar. Nas águas do dilúvio prefigurasse o nascimento da nova humanidade, de modo que a mesma água sepultasse os vícios e fizesse nascer a santidade. Concedesse aos filhos de Abraão atravessar o mar vermelho a pé enxuto, para que livres da escravidão prefigurassem o povo nascido da água do batismo. Vosso filho, ao ser batizado nas águas do Jordão, foi ungido pelo Espírito Santo, tendente da cruz, seu coração aberto pela lança, fez correr sangue e água. Após sua ressurreição, ordenou aos apóstolos: ide e fazei todos os povos discípulos meus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olhai agora ao Pai, a vossa igreja, fazei brotar para ela a água do batismo. E o Espírito Santo dê por esta água a graça de Cristo, a fim de que homem e mulher, criados à vossa imagem, sejam lavados da antiga culpa pelo batismo e renasçam pela água e pelo Espírito Santo para uma vida nova. Nós os pedimos ao Pai, que por vosso Filho desça sobre esta água a força do Espírito Santo. E todos os que pelo batismo forem sepultados na morte com Cristo, ressuscitem com Ele para a vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos pais e padrinhos, o amor de Deus vai infundir nessas crianças uma vida nova, nascida da água pelo poder do Espírito Santo. Se vocês estão dispostos a educá-los na fé, renovem agora as suas promessas batismais para viver na liberdade dos filhos de Deus. Vocês que renunciam às promessas batismais, os pais e padrinhos podem se aproximar. Para viver na liberdade de filhos de Deus, vocês renunciam ao pecado. Para viver como irmãos, vocês renunciam a tudo que causa desunião. Para seguir Jesus Cristo, vocês renunciam ao demônio, autor e princípio do pecado. Vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Vocês creem em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos, subiu aos céus? Vocês creem no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Esta é a nossa fé, e da Igreja recebemos sinceramente e professamos, razão de nossa alegria em Cristo nosso Senhor. Demos graças a Deus. Você quer ser batizado na fé da Igreja que vamos professar? Você quer ser batizado na fé da Igreja que vamos professar? Você quer ser batizado na fé da Igreja que acabamos de professar? Sim.
Pedro, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Sofia, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Nicole, eu te batizo em nome do Pai, eu te batizo em nome do Pai, e do